Olá, tudo bom? Eu sei que tem muitas pessoas aí com mais de 40, 50 e 60 anos que estão tentando emagrecer e fazem tudo certinho ao longo do dia, cuidam do horário da refeição, dão uma caminhada, fazem exercício, bebem água, tentam dormir cedo, mas tem um hábito noturno que muitas pessoas acabam esquecendo de botar aí nessa balança. Ele é silencioso, pode ser muitas vezes ignorado e pode sabotar o seu emagrecimento. Eu vou falar pra você qual é esse hábito e o que você pode fazer pra evitar isso. Você vai amar esse vídeo, fique até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tá nesse processo de emagrecimento agora ou não. E é por uma questão estética, que é super válida também pra nossa autoestima, ou por uma questão de saúde. Conta pra mim aqui embaixo nos comentários quantos anos você tem, quantos quilos você gostaria de perder e qual é a sua história. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso é super importante pra mim. Inclusive, mostra pro YouTube que você apoia o canal, confia no meu conteúdo. E quando você faz isso, também é bom pra você, porque mais vídeos relacionados a esse tema acabam chegando pra você. Muitas pessoas perguntam, realmente fica mais difícil emagrecer após 50 anos? E para algumas pessoas isso pode acontecer por uma questão de mudanças naturais que a grande maioria das pessoas pode passar, né, com o envelhecimento. Quando a gente envelhece, a gente pode ter uma redução progressiva da nossa massa muscular, pode ter um aumento da resistência à insulina, pode ter uma capacidade, né, uma menor capacidade de recuperação depois do exercício físico, o sono pode piorar, pode ficar mais fragmentado e também pode aumentar os hormônios do estresse, né? A gente vai tendo mais preocupação, mais atividades ao longo do dia. Então não é que essas mudanças vão impedir o seu emagrecimento, mas elas acabam tornando o seu corpo mais sensível a alguns erros de rotina, sabe? Especialmente à noite. Por isso que qualquer hábito que prejudique o seu descanso pode ter um efeito direto na sua perda de peso. Esse hábito noturno que muitas pessoas cometem e que pode sabotar mesmo o seu emagrecimento é você ir para a cama com a mente muito acelerada. Muitas pessoas fazem isso de errado antes de dormir. Inclusive, devido ao excesso de tela durante a noite, vai relaxar com o celular deitado na cama, vendo aquela luz, né, super brilhante na sua frente, assim, aquela luz azul. Ficar resolvendo o problema até tarde, isso aí é terrível. Trabalhar até praticamente a hora de dormir. Muita exposição à luz artificial brilhante, aquela casa que tá ultra iluminada, parece que é meio-dia, quando já são 10 da noite, né? Você acende todas as luzes, com a casa toda iluminada, muito barulho, muita excitação pro cérebro. Deitar cansado, mas acordado por dentro. E aqueles programas que estressam a gente. Notícia ruim no jornal, programa de crime antes de dormir. Ai, mas eu preciso disso, preciso saber o que está acontecendo. Esses programas, eu consigo dormir, mas às vezes o seu sono fica fragmentado, preocupado, agitado. E isso pode prejudicar, porque quando a gente bagunça o sono, a gente prejudica dois sistemas fundamentais, que é o ciclo circadiano, que é importantíssimo. Esse circadiano vem do latim, né, cerca de um dia. Então, ele regula sono, fome, metabolismo e o cortisol, melatonina, que meio que define assim de uma forma mais fácil como o corpo liga e desliga. Então, quando isso acontece, quando você leva esse estresse para a cama, a ciência mostra que tem 3 mecanismos principais que podem ser afetados. Primeiro é o cortisol noturno elevado. Durante a noite, o cortisol deveria baixar, né? Mas quando você dorme muito acelerado, esse hormônio permanece muito alto. E aí você pode ter mais fome no dia seguinte, mais desejo por carboidratos, doces, uma glicemia mais instável que prejudica o processo de emagrecimento e até mesmo uma redução da queima de gordura. Além disso, isso pode também levar ao segundo item, que é o sono fragmentado, que eu já falei para você. Aquela mente ativa tem dificuldade de entrar no sono profundo. Às vezes você dorme, mas é um sono muito superficial. E é no sono profundo que você tem a regulação da fome, o equilíbrio hormonal, a estabilização da glicose, o reparo muscular. Então, se você não chega nesse sono noturno, seu corpo sente bastante isso. Então, seu corpo pode acordar assim, desregulado. E tem a questão também da menor recuperação muscular durante o sono, porque após os 50 anos, preservar músculo é fundamental para a gente manter o nosso metabolismo ativo, né? E noites ruins, repetidamente, reduzem a capacidade da regeneração muscular. E com menos músculo, você tem menor gasto energético e o emagrecimento vai ficar mais lento. Então, olha quais são os sinais que o nosso corpo dá que esse hábito aí que eu tô te falando já está prejudicando o seu metabolismo e sua perda de peso. Vê se você tem um desses. Você costuma acordar no meio da madrugada com aqueles pensamentos ultra ativos e ficar com dificuldade para dormir? Pode ser um sinal.
Sensação de cansaço ao acordar. Você dorme às vezes 6, 7, 8 horas, mas ainda acorda cansado? Também pode ser um sinal. Outro sinal pode ser uma sensação de fome maior pela manhã do que você normalmente costumava sentir. Retenção abdominal, mesmo com uma boa alimentação, a tal perda de peso mais lenta, né? Que foi o que a gente começou a falar aqui no vídeo. Uma tendência a beliscar muito para relaxar, como se fosse um gatilho, né? Chamada também de fome emocional, e despertar com a mente acelerada quando você já acorda no 220. Esses são sinais que o seu corpo não está desligando no horário certo. Pode ser até que você precise de ajuda médica, é bem importante falar isso para você. Então, se estiver difícil de você lidar com isso, procura um psiquiatra, um psicólogo na sua cidade, né? Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo para te ajudar e não visa substituir nenhum tipo de tratamento ou acompanhamento. O que você pode tentar fazer para melhorar isso? Então, uma coisa importante é aqueles 60 minutos sem tela, sem luz azul antes de dormir. Isso vai ajudar, né, a melhorar o seu metabolismo, melhorar a secreção de melatonina e deixar você entrar nesse sono mais reparador. Diminuir a iluminação da casa conforme vai entardecendo também é importante. Claro que você não vai ficar num breu total, mas ligar aquelas luzes mais indiretas, tipo abajur, uma luz mais amarelada, sabe? Pode te ajudar a mostrar para o corpo que está anoitecendo e começar a ter essa variação hormonal interessante para você. Existem rotinas de desaceleração que funcionam para a grande maioria das pessoas. Um banho morno, agradável, uma leitura leve, um alongamento suave, uma respiração lenta antes de dormir podem favorecer o adormecer também. Evitar lidar com problemas importantes à noite também é muito importante, porque o nosso cérebro ele é engraçado, né? Muitas vezes ele não entende que aquilo ali é só um pensamento e ele reage como se fosse um estresse ou um perigo real e pode prejudicar a sua noite de sono. Claro que a alimentação também vai ser importante, né? Um jantar leve, sem ser com fritura, coisas muito pesadas, muito carboidrato muito simples, muita, sabe, uma alimentação muito difícil de digestão. Vai facilitar também, porque um processo digestivo ruim favorece um sono pior também. E sempre prestar atenção com relação à temperatura do quarto, luzes que podem estar lá, luz do celular vibrando. Tudo isso pode te prejudicar. Eu tenho uma playlist aqui sobre como melhorar o sono, com muitas dicas legais complementares, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Você sabia que esse hábito podia estar atrapalhando seu emagrecimento? O que você vai mudar hoje mesmo? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso é super importante para mim, e compartilha. Com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.